Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o curso de Psicologia. A gente vai falar sobre a timidez e se uma pessoa tímida pode se tornar um psicólogo, e também sobre as matérias do curso, a estrutura e tudo mais, então não percam a conversa de hoje que tá bem legal. Os lembretes básicos, se você não segue a gente nas redes sociais, facebook.com/ajudauni, Instagram @ajudauni, segue a gente lá pra gente poder interagir e você não perder nenhum episódio. Lembrando que agora a gente tá com um quadro novo, Vida Uni, onde a gente conversa sobre as nossas vivências na universidade, então fiquem antenados, não percam. E sem mais delongas, vamos pra conversa de hoje. Então, Ana, muito obrigado por estar aqui para essa conversa. Se apresenta um pouquinho pro pessoal. Então, meu nome é Ana Carolina, né? Botei em todas as minhas redes sociais Ana Besen, que é como o pessoal me conhece mesmo. Tenho 23 anos, sou de Santo Amaro da Imperatriz. Já terminei a faculdade, inclusive terminei esse ano. Sou formada em Psicologia. Fiz a faculdade na Unisul. Na Unisul fiz 4 anos na Pedra Branca e 1 ano lá no centro, na unidade da Trajano. Então, para começar a nossa conversa, vamos voltar um pouquinho para quando tu ainda estava no ensino médio. Como surgiu o teu interesse pela psicologia? O que te fez ir para esse curso e por que tu escolheu a Unisul? Então, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito das matérias de filosofia e sociologia. Então, e eu lembro que como eu estudava no Energia, teve um evento que o nome era Semana das Profissões. Então foi um pessoal da UFSC conversar com a gente lá. Cada dia tinha um curso diferente, ia lá e falava sobre, era muito legal. E foi assim que eu conheci Ciências Sociais, que não foi o que eu fiz, né? Mas era o que era mais parecido com o que eu gostava na época e tudo mais. E quando eu fui fazer o vestibular por experiência, eu passei em segunda chamada para Ciências Sociais, só que eu não tinha terminado o ensino médio, então não podia começar. E quando eu fiz o vestibular de verdade, né, para valer, quando eu terminei o ensino médio, eu não passei. E meus pais falaram, Ana, a gente paga pra ti a Unisul, o que tu quer fazer? E aí foi um desespero, porque não tinha ciências sociais na Unisul. E aí eu peguei uma folhinha, né, imprimi com todos os cursos que existiam. Foi bem assim. Fui olhando ali cada curso e daí eu pensei, psicologia, por que não? Né? Tinha aquele medo que acho que muita gente tem de pensar que é uma coisa muito pesada, de achar que não vai dar conta, mas né, meus pais me deram bastante apoio quando eu falei que gostei desse curso e tinha vontade de entrar, mas assim, eu não sabia de nada, meu Deus, sabe, agora, né, 5 anos depois do curso, eu realmente não sabia de nada. Tive sorte, assim, né, de ter gostado tanto do curso, mas foi basicamente isso, por isso que eu escolhi, não sei, olhei ali todos os cursos e achei que era o que mais se encaixava com o que eu gostava no momento. Eu entendo porque eu fiz a mesma coisa, eu abri o site da UFSC, abri a lista com todos os cursos e fui fazendo eliminatória, assim, aí fiquei com 2 lá no final e decidi por 1. Mas é engraçado, né? A gente realmente não tem a base pra escolher. Tu ainda teve aquela semana ali com a apresentação das profissões e tal, muito massa. Sim. Mas é difícil mesmo. Nossa, é muito aquela pressão ali, 17 anos, né? Não, tu tem que escolher um curso pra, né, trabalhar o resto da tua vida. E é muito louco. E o vestibular pra Unisul foi tranquilo, assim, de passar? Tu lembra mais ou menos que nota tu tirou? Então, eu não fiz. Eu entrei na Unisul por... como é que se chama? Por histórico escolar. Eu nem cheguei a fazer o vestibular porque eu queria ciências sociais, né? Então eu só fiz a UFSC e quando eu percebi que não passei, acho que foi em janeiro que eu entrei em contato com a Unisul perguntando como é que eu poderia fazer e enviei meu histórico escolar e eu passei. Foi isso. E a Unisul é uma faculdade particular, né? Tu sabe dizer se existe bolsa pro teu curso, se eles aceitam ProUni, esse tipo de coisa? Sim, aceitam ProUni, tem bolsa de 100% e de 50%, né? Se eu não me engano, a de 50% é para pessoas de baixa renda com até tantos salários mínimos e a de 50% é com mais, assim, sabe? A Unisul aceita, sim, o curso de psicologia aceita. Bom, então, depois disso tudo, tu finalmente entrou na faculdade. Como é que foram as tuas primeiras impressões com o curso, assim? Tu se identificou logo de cara? Ou teve aquele primeiro momento que tu estranhou um pouco, ficou repensando? Como é que foi? Faz muito tempo, né? Fazem 5 anos. Mas ali na primeira fase eu lembro que eu tive
umas matérias assim mais básicas, né, de sentimento e emoção, e era legalzinho, sabe? E eu tive uma matéria que eu gostei demais, que, putz, eu não lembro o nome agora, mas era totalmente voltada para sociologia. Então a gente tinha que estudar pensamentos do Platão, pensamentos de filósofos assim mais que todo mundo conhece, mas era muito legal, assim, os debates eram incríveis. Que era a tua área de interesse no começo, né? Isso, então, meu Deus, me apaixonei por aquele professor e fiquei o curso inteiro, sabe, enfim, gostava muito das falas dele, de como ele passava o conhecimento dele. Inclusive, ele é um professor que ele é existencialista sartreano e foi o que eu escolhi fazer pra mim, né? Tipo, ser existencialista também na clínica. Mas desse começo, eu acho que foi isso. Eu achei divertido e tal. Acho que foi lá pro segundo ano que começou a ficar meio insuportável, assim, o curso, sabe? Que tinha a parte mais de biológicas. Não que eu não gostasse. Quando eu tava na escola, eu adorava ciências, adorava biologia, mas ali, não sei, foi uma parte, assim, meio maçante, sabe? Meio chatinha, assim, do curso. Mas o existencialismo, ele é uma vertente da psicologia? Explica um pouquinho o que é. O que a gente aprende no curso é a psicologia no geral, né? O que é a psicologia. E para tu trabalhar com a psicologia, tu precisa ter alguma abordagem. Então tu vai se especializar em alguma coisa. Ou não, também, né? Mas a maioria, quando tu quer pelo menos trabalhar em clínica, tu precisa se especializar. O meu curso de especialização começa mês que vem, inclusive. E ali durante o curso, a gente tem, né, bastante matérias de psicanálise, e das fenomenológicas também, que é como se fosse um grupo de vertentes, que dentro das fenomenológicas tem o psicodrama, que é uma forma de trabalhar que é a psicologia com uma visão assim meio de teatro, sabe? Uhum. Tem o existencialismo, que é baseado na teoria do Sartre. Enfim, tem muitas teorias. Tem comportamental, a gente tem matérias também, tem TCC, tem Gestalt terapia, que é uma psicologia que vê a partir das formas do mundo, né, figura e fundo, e conforme o curso vai passando, a gente passa por umas matérias assim e tu acaba se identificando com uma com outra, mas é uma coisa que eu senti falta, assim, porque no curso ele só dá uma pincelada, sabe, tu tem que descobrir sozinho, tem que ir atrás de livros, de teoria, um pouco sozinho, né. Peço ajuda aos universitários. Bom, agora tu já é formada, então, recém-formada, né? Olhando para trás e analisando, assim, quais tu enxerga como os principais pontos negativos e positivos do teu curso? Pontos negativos do curso, tá. Tem alguns professores que eu não gostava muito da metodologia de ensino deles, né? Eu acredito que em toda faculdade, na verdade, tem isso, mas eu acho que se a gente tá ali, né? Às vezes tem pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, eu sempre trabalhei meio período de manhã e fazia faculdade à noite, né? Então, e à tarde estudava. E às vezes eu chegava na aula e o professor passava a matéria muito rápido ou liberava muito cedo. E eu sinto que ele não aproveitava o tempo dele ali. Então, alguns professores, assim, que a Unisul contratava, eu tenho isso a reclamar, né? E sobre a estrutura da universidade também. Ali na Pedra Branca eu acho muito bom, a estrutura é incrível, mas ali na Trajano, por ser um prédio, né? Meu Deus, pensar em uma universidade sendo um prédio é muito, muito complicado, assim. Eu acredito que o ensino ele precisa ser horizontal, né? Eu acredito que os cursos eles precisam conversar entre si e essa conversa ficava um pouco difícil por ser um prédio. Eu fiz o estágio da clínica lá no centro também. Então, o pessoal que chegava para ser atendido, ele era um prédio, né? Chegava lá na cobertura e as salas também de atendimento eram horríveis, assim, muito pequenininhas e separadas por parede, assim, como é que se chama? Aquela divisória de plástico. Era muito problemático, assim, que às vezes eu tava com uma paciente ali e tal, tava me contando coisas difíceis da vida dela e a gente ouvia o pessoal rindo no corredor, sabe? Às vezes uma outra pessoa terminou o atendimento, tava saindo ali com a paciente dela e a minha paciente já começava a falar mais baixo, sabe? Porque ela ouvia um ruído e pensou, meu Deus, alguém tá me escutando. E isso é uma coisa muito difícil, assim, porque a pessoa tá ali e tal, tá com sofrimento e ela quer um espaço pra ela, né? E, meu Deus, ela tem que falar mais baixo? Como assim?
E essa é uma reclamação, né, com base ali nos estágios mesmo. E também sobre o último ano da faculdade, que, meu Deus, é muito complicado. Eu desconhecia disso antes, né, só fui descobrir ano passado mesmo, que eu tinha que fazer tudo integralmente, né? Como era lá no centro, eu saía de casa 10 horas da manhã e ficava até 10 horas da noite. E era muito pesado, assim, tinha aula, tinha estágio, eu fazia estágio no hospital, tinha estágio na clínica, enfim, era de tarde, de noite, era muito tempo, assim. E eu acho um pouco estranho, porque se a faculdade oferece 5 anos de curso, eu acho, e o curso é em um período só, em um turno, elas têm que fazer as atividades caberem nesse um turno, né? Uhum. E, meu Deus, ano passado foi uma loucura, todo mundo reclamando com o coordenador, que era mal organizado. Ou pelo menos deixar os alunos cientes desde o começo que eles vão passar por isso, né? Pra pessoa poder pelo menos se planejar, né? Isso, porque, meu Deus, eu tinha amigas que trabalhavam o dia inteiro, e como é que elas iam fazer, né? Se eram, né, à tarde, tinha pessoas que era de manhã e de noite, ou de tarde e de noite, como é que fica o trabalho aí, né? Esses são pontos negativos. Pontos positivos. Eu acho que as atividades que eu fiz de estágio, eu tive os estágios básicos e os estágios obrigatórios. Né? Os estágios básicos eu fiz lá no 4º ano, eu fiz com um grupo de idosas e também fiz numa escola, numa comunidade carente. E foi uma experiência incrível, meu Deus, era psicologia de grupos, né? Então a gente fazia intervenções grupais. E, nossa, foi uma experiência muito legal, porque na psicologia a gente não pode ser psicólogo antes do tempo. Não é igual, por exemplo, enfermagem, que tu, né, consegue ali trabalhar antes do tempo, né, antes de se formar. Uhum. Então, essas experiências que a gente teve, assim, de atividades extracurriculares mesmo, né, extra-classe, foram muito legais, assim. E ano passado eu tive estágio clínico e também o estágio no hospital. E, nossa, sinto que evolui muito como pessoa, né? Eu entrei na faculdade super tímida e hoje consigo falar com pessoas, né? Não consigo me imaginar, não sei, 3 anos atrás, eu conversando contigo aqui, sabe? Uhum. Sinto que é uma habilidade que, meu Deus, falar no telefone pra mim era uma coisa absurda, sabe? Nossa, não sei, mas sinto que evolui bastante, consigo me conectar com as pessoas, né? Eu tinha uma dificuldade, assim, em fazer isso. E, né, imagina uma psicóloga que não consegue, tem vergonha de conversar, ou enfim. Mas esse é um ponto positivo, eu sinto que o curso deu conta disso. É legal tu colocar isso, porque justamente como tu falou, imagina uma psicóloga tímida que não consegue falar. Então, às vezes, isso pode ser uma inibição para alguém que tem interesse no curso, mas não se imagina exercendo a profissão, porque pensa que não vai conseguir trabalhar essa sua parte, né, para deixar de ser um pouco mais tímido e tal. Então tu acha que o curso, assim, ele dá conta de te preparar para exercer a tua profissão, independente dessas tuas características e tal? Olha, eu acho que sim. Desde os trabalhos que a gente precisa apresentar ali na frente da turma, já são um treino, né? Toda faculdade tem isso, na verdade, né? Mas essa coisa de a gente ter que se apresentar para os outros, lá no hospital, toda vez que eu chegava no leito de um paciente, eu tinha que me apresentar, sabe? E eu sempre tive dificuldade em falar, né, quem eu sou, me apresentar, chegar ali do nada para uma pessoa que não conheço. Mas, né, eu acho que a pessoa que quer fazer psicologia tem que pensar, são 5 anos. E eu acho que o ponto central da psicologia é acreditar que as pessoas podem mudar, né? Se a pessoa não acreditar nisso, não pensar nisso, né, não acredita na psicologia também. Mas eu acho que em 5 anos muita coisa pode acontecer e, né, no curso a gente desenvolve muito bem isso, eu acredito, né? Inclusive tem aulas de grupos que a gente se conecta muito ali dentro da sala de aula, né? A gente faz as dinâmicas que a gente aprende para fazer para fora, só que a gente testa ali dentro. Então ali a gente já perde um pouco essa vergonha que a gente tem, né? A gente consegue treinar muito dentro dos nossos espaços ali. E eu acho que sim, uma pessoa que é tímida pode fazer psicologia, porque ela pode não se tornar tímida para ser psicóloga, para atender, enfim. Eu ainda me sinto um pouco tímida para algumas coisas, mas me sinto mais confiante, sabe? De me posicionar, de colocar as coisas, de me apresentar também, e acho que é isso. A questão dos professores e metodologia de ensino, tu falou um pouquinho antes ali de alguns professores que tinham uma metodologia que tu não gostava.
e tu citou que tu acha que a universidade ela deve ser horizontal e os cursos devem se conversar, né? As aulas do teu curso, elas também aconteciam de forma horizontal, com bastante participação ativa dos alunos? Como é que era a metodologia das aulas do curso em si? Então, é sempre muito debate na psicologia, né? As aulas são basicamente cada aula que tu tem. Os professores passam um artigo para tu ler e esse artigo é discutido em sala. E o professor incentiva demais o pessoal a mostrar o que sublinhou, o que chamou atenção, o que não chamou. E o curso em si, eu acho que ele foi feito para desconstruir o que a gente pensa, sabe? Meu Deus, muita coisa foi desconstruída do que eu pensava, né? Meu pensamento mudou bastante. E as aulas são assim, são em discussões, né? A gente lê o artigo, se prepara para o debate. E os professores tentam incentivar bastante. Tem dias que a gente não queria falar nada na aula. Os professores ficavam frustrados, assim, pedindo para a gente participar. Acho que, não sei, nos outros cursos também deve ter isso, né? Mas é assim. E qual foi a matéria? A matéria não, porque é difícil escolher uma, né? Mas quais foram as matérias que tu mais gostou e as que tu menos gostou ao longo do curso? Eu gostei muito das matérias de grupos, que mostrava ali dinâmicas, né? Coisas assim. Gostava muito das matérias de psicologia social, porque eram uns temas muito polêmicos. A professora fazia uns trabalhos muito legais, assim. Teve um trabalho que foi de tu escolher figuras, vídeos, imagens, coisas que tu via na internet que incentivavam o empoderamento das minorias. Enfim, eram questões assim muito polêmicas, né, muito legais assim de serem trabalhadas, e o pensamento das pessoas que eram mais conservadoras dentro da sala de aula, não querendo falar, mas já falando, né, tipo de homens cis, hétero, né, parece que era um pensamento mais enraizado, né. A gente desconstruía, sabe? Era um trabalho de desconstruir o colega, da gente conversando, e é sempre na base da conversa, assim. E psicologia social era muito legal, gostava também, deixa eu ver. Essas matérias de estágio eram muito legais. A universidade, ela é um espaço muito diverso, né? E é importante esse tipo de desconstrução, como tu tá falando, para os mais diversos assuntos, porque lá tu vai estar tendo contato, às vezes tu saiu de uma cidade pequena, como é o nosso caso aqui, e tu acaba estando inserido numa bolha tanto social, tanto econômica, e daí quando tu vai para uma universidade grande, tu tem contato com diversas pessoas de diversos lugares, né? Então eu acho que é realmente esse espaço de troca, de mistura e de desconstrução. Nossa, com certeza. Tinha aulas que a minha professora era daquelas, assim, que colocava o dedo na ferida, sabe? Então, tinha aulas que ela assim, gente, vocês andam aqui no corredor da Unisul, Pedra Branca, e quantos alunos negros vocês veem? Então, né, meu Deus, o Brasil tem mais de 50% da população negra, e a gente tá no espaço que a gente não vê essas pessoas, sabe? E, nossa, essas aulas, assim, eram incríveis, sabe, de psicologia social. Minha professora Marcele, meu Deus, é uma mulher incrível. As matérias que eu menos gostei, acho que, eu não sei se era esse o nome, mas era desenvolvimento embrionário, uma coisa assim. Psicologia do trabalho eu não gostei também de algumas matérias. Matérias da área de saúde, eu sei que são muito importantes e tudo mais, mas teve uma matéria em si que era... Inclusive, eu só peguei recuperação 2 vezes na faculdade, e uma das vezes foi que eu tive que decorar esse bendito CID nessa matéria de saúde. O CID, né, o Código Internacional de Doenças, e a gente tinha que decorar... Eu não lembro quantas doenças que tem, mas são todas as doenças mentais que existem, sabe? Não, e, meu não Deus, deve ter poucas, né? Não, é tipo, sei lá, umas 1000, e tu tem que saber a incidência que elas acontecem, quais são as características, os sintomas, e tem, às vezes, doenças que são muito parecidas, sabe? Tu tinha que saber diferenciar uma da outra. Eu achei um absurdo aquilo. Se a gente pode consultar o manual, eu não sei por que a gente precisa decorar. Eu entendo porque a gente precisa aprender, né, a consultar, saber onde é que fica cada doença, mas, nossa, enfim...
Aproveitando que citou essa parte mais da saúde / biológica da psicologia, como é que é essa divisão dentro do curso, assim? Como é que é essa parte mais exatas, né, dentro da biologia, que seria mais essa parte da saúde? A gente estuda, né, uma biologia bem básica, assim, desde a divisão das células, sabe, até a questão do cérebro mesmo, né, o que cada parte do cérebro libera e tal, onde é que fica ali a serotonina, o que ativa quando a pessoa tá ansiosa, quando a pessoa tem medo, quando ela tem comportamento de fuga. Mas a gente tem poucas matérias sobre isso, sabe? E durante o curso, assim, com a fala dos professores, a gente vê que essa parte não é que não é importante, é óbvio que é, mas não que a gente vá usar isso incisivamente no nosso cotidiano, sabe? A gente não precisa saber qual parte ali do paciente está ativada, a parte do cérebro dele está ativada no momento em que a gente faz a intervenção, sabe? É importante sim a gente saber, mas não é uma questão assim tão importante, acho que na prática, sabe? Talvez mais pro conhecimento, assim, e eu acho que é isso, eu acho que quando a gente precisa mais de ajuda por exemplo, a pessoa não tá liberando ali muitas substâncias ali, não sei, serotonina e tal, a gente entra em contato com um psiquiatra. E é muito legal isso, que no curso os professores deixam a gente bem tranquilo, que a gente não precisa saber tudo, sabe? Então, se a gente sente que a coisa ali, a questão do paciente, ela é mais fisiológica do que psicológica, a gente entra em contato com um profissional e faz essa ponte para o paciente, encaminha ele, e é mais ou menos assim que acontece. A diferença entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psiquiatra ele é formado em medicina, no caso, né? Isso, o psiquiatra medica e o psicólogo não pode medicar. O psicólogo, inclusive, não pode nem recomendar um copo d'água para a pessoa, porque a gente não conhece, essa pessoa não conhece o organismo dela, então pode ser que para essa pessoa a água faça mal, entende? Então é uma questão que eu principalmente tenho muito cuidado, e acho que os profissionais também que se formaram comigo também têm, né? De não fazer coisas que não são da nossa área, né? Mudando um pouquinho de assunto agora, indo para a parte das atividades extra-classe, tu já citou antes que tu fez vários estágios, que tu participou de projetos. Como é que foi essa parte do teu curso? Quais atividades tu participou? Como que tu enxerga isso no teu desenvolvimento dentro do curso, assim? Olha, foi a parte mais legal do meu curso. Aquela parte que, né, teve a parte chata lá no segundo ano, que eu pensava, meu Deus, será que é isso? Sabe? Mas não que eu me imaginasse em outro curso. Eu sempre gostei muito de psicologia, de estudar, da teoria e tudo mais. Mas ali foi no momento que eu me autorizei, sabe? Como profissional. Eu pensei, poxa, eu acho que a Ana consegue, sabe? Uhum. Que eu tinha uma questão, não sei se era de autoestima e tal, mas de pensar, nossa, será que eu vou conseguir, sabe? Atuar em psicologia, porque eu gostava muito de estudar, mas ainda não tinha certeza de que eu ia conseguir. Então esses estágios, eles foram muito massa, sabe? Lá no Caridade, meu Deus, é muito diferente, sabe? Porque lá tu chegava no hospital, então o paciente que tu atendia ontem já não tá mais ali hoje, ele teve alta. Então, um atendimento muito rápido, sabe? Muito dinâmico. Tu tem que se apresentar e já fazer ali o máximo que tu conseguir em uma sessão só. E a sessão dali é 20 minutos, não é 50, uma hora. E no estágio da clínica também, a gente conseguiu ter esse acompanhamento de um paciente durante o ano inteiro. Então, foi bem legal, assim, ver essas diferenças de trabalho, assim. E se experimentar um pouquinho, né? Sabe? Conhecer que tipo de psicólogo a gente vai ser, como é que a gente consegue atuar. E o mais legal é a supervisão. Meu Deus, as minhas supervisoras, elas eram incríveis, assim, as dúvidas que eu tinha. Ia correndo falar com elas, sabe? Tinha dias que às vezes mandava até um áudio no Zap. E aquelas alunas bem chatas, né? Mas, meu Deus, sabe? O que eu tenho de recomendação para pessoas que fizerem o curso, aproveitem muito a supervisão, né, de sugar o conhecimento aí que os professores tiverem para dar. A supervisão, ela era... cada estágio que tu pegava, tu tinha um supervisor, ou era supervisão para essas atividades específicas? Isso, no estágio ali do Hospital Caridade, eu tinha a minha supervisora e a gente era num grupo de 5 meninas.
E no estágio da clínica era outra professora, que no meu caso coincidiu de ser a mesma, mas era também num grupo de 5 pessoas, porque para dar tempo de todo mundo falar seu caso, de compartilhar o caso também, porque às vezes o caso era um parecido com o outro, e tudo sempre respeitando o sigilo, né, de o que a gente conversava ali era só ali, mas era assim, em grupinhos. E eu escolhi, né, na verdade, o estágio no hospital, mas tinha vários outros estágios também para o pessoal escolher. E antes tu falou sobre lidar com o peso, né, entre aspas, da carreira. Como é que foi para ti trabalhar em um hospital, que não é necessariamente um ambiente muito alegre, né? E como é que tu tá lidando agora também, que tu tá começando a trabalhar efetivamente na área com esse peso? Porque é uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas tenham, e eu, como tô de fora, tenho, assim, porque teoricamente tu tá lidando eu acredito que não absorvendo, mas tu tá lidando com os problemas da vida de outra pessoa, né? Como é que tu faz pra isso não te afetar? Como é que tu lida com isso? Então, todo professor fala que no começo é sempre mais difícil, por isso a gente começa aos poucos, né? Ali na clínica a gente tinha no máximo 2 pacientes, né? Os psicólogos que a gente vê aí tem mais pessoas, né? E no hospital a gente fazia de 2 a 3 visitas por tarde. E eram 2 tardes que a gente fazia por semana no hospital, e na clínica era isso que eu falei, né? 1 paciente ou 2, de acordo com a pessoa. E a gente começa sempre aos poucos, né? Eu senti que às vezes umas colegas minhas tinham mais dificuldade, sabe? Que saía do atendimento e estava exausta, assim. Mas é uma coisa que os professores mesmo falam que com o tempo isso vai amenizando. E agora, né, eu sou psicóloga clínica, inclusive, uma coisa que eu percebi foi de não focar tanto no sofrimento da pessoa. Claro que quando eu tô ali com a pessoa, eu tenho que fazer uma coisa que entrar dentro do sofrimento dela para entender como é que ela compreende e conseguir sair, mas sair como Ana e não como fulano ou fulana que eu estou atendendo, né? O sofrimento dela fica ali no atendimento. Então, né, ser empática, mas ao mesmo tempo ter esse distanciamento, sabe? Pra, né, também não adoecer e tudo mais. Mas eu foco muito na potencialidade da pessoa, em vez de focar no sofrimento. Então, pensar na potência da pessoa, né? Pensar em tudo todo o movimento dela que ela tem para mudar, ou não movimento, né? Que inclusive pessoas que não têm muito movimento, o meu trabalho é auxiliar ela, né? De uma forma dela encontrar esse movimento dela em busca da melhora. Então, é uma coisa assim que eu vi que sou apaixonada mesmo por isso, sabe? De conseguir enxergar a potencialidade das pessoas. Eu acho que isso, assim, é o mais legal mesmo. E sobre o hospital também, eu percebi em mim, né? A gente era um grupo de 5 colegas. E nas minhas amigas eu senti que elas voltavam para casa às vezes meio abaladas, sabe? E no hospital mesmo é um pouco difícil tu não levar algumas coisas, alguns sentimentos para casa, né? Eu tive, por exemplo, 2 pacientes que morreram. Às vezes é um pouco difícil, sabe? Eu tive colegas que ficaram muito assustadas porque viram o corpo falecido de uma das pacientes dela, né? Mas eu vi que não sei se é uma facilidade ou eu acho que é uma característica minha mesmo, sabe? De conseguir lidar com a finitude e a morte dos outros e não me afetar tanto quanto afetou as minhas colegas. Tal. E, inclusive, acho que por isso que eu escrevi meu TCC sobre morte, né? Nossa, foi incrível. Acho que me tornou, assim, até mais forte como profissional para lidar com esse tema, sabe? O processo de luto, o processo da pessoa que recebeu já um diagnóstico fechado, que vai, né, eu tenho câncer e vou morrer em 6 meses. Fazer um trabalho com aquela pessoa, sabe, dali do encerramento de vida, despedida das pessoas, eu acho esse trabalho muito legal. Grupo de pesquisa, tu chegou a fazer parte de algum, não? A gente tem uma matéria acho que é no 2º ou 3º ano de faculdade, que é um projeto de pesquisa. E é como se fosse um TCC, na verdade é igual um TCC, só que tu faz em grupo, que é pra tu conhecer as estruturas de um artigo e tal, de um TCC, só que em grupo pra não ficar tão pesado, né? Porque, meu Deus, a gente nem sabia BNT ainda e já teve que fazer isso. Nossa, foi muito louco.
E o meu grupo a gente fez sobre a percepção dos estudantes de psicologia sobre o quanto a mídia influenciava no cotidiano deles. Daí a gente fez pesquisa, assim, era pesquisa quantitativa, né? Então a gente foi nas salas aplicar os questionários e tal para ver o quanto a mídia impactava aí na formação e na vida mesmo pessoal dos acadêmicos de psicologia. Uhum. E foi o meu primeiro contato, assim, com pesquisa. E o segundo foi o meu TCC, que, nossa, foi incrível. Meu Deus. Você escreveu sobre o quê? Foi sobre a percepção dos agentes funerários sobre a morte. Nossa, também interessantíssimo. Sim. Eu vou pedir ajuda pros universitários, sim. Bom, pra gente começar a finalizar o nosso papo, então, quais as principais áreas de atuação pro formado em psicologia? Tu que se formou agora, quais são as possibilidades? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Mas eu também trabalho um pouco na área organizacional. Iniciei agora um projeto voluntário num projeto da UFSC, que é a Hot Father, que é um projeto transmídia e tal, e eles estão formando uma célula de RH e resolvi participar. Enfim, mas sobre as áreas de atuação, né, tem a psicologia clínica, a psicologia organizacional ou do trabalho, que, né, é uma psicologia que o psicólogo trabalha dentro de RH, com recrutamento e seleção, ali o planejamento do clima, da organização, da cultura, tudo isso dentro do RH o profissional, o psicólogo trabalha, né? Questão da motivação também. E o psicólogo do trabalho, né, diferente do organizacional, é mais as questões de direitos dos trabalhadores. Então, pessoas que entram em perícia, pessoas que trabalham, às vezes, um trabalho insalubre, né? O psicólogo, ele ajuda a garantir os direitos desse profissional. Uhum. Né? É uma área bem legal também. Tem a psicologia do trânsito, né, que o psicólogo trabalha lá no psicotécnico, no Detran. Tem a psicologia educacional, né, ou escolar, que o psicólogo trabalha na escola, trabalha ali auxiliando a comunicação entre professor e aluno, né, questões ali de alunos com baixo desempenho escolar, conflitos. Também tem a psicologia jurídica, que o psicólogo ele ajuda nas questões de... tem algumas atividades de prevenção contra crime, tem também alguns programas que são preventivos, né, para jovens aí, menores infratores também tem. Uhum. Tem reabilitação de algumas pessoas para reintegrar para a sociedade. Psicólogo que trabalha no meio penitenciário, né, tá dentro da psicologia jurídica. Né, o psicólogo ele presta assistência também às vítimas. Tem também a questão da mediação, que, né, tem uma técnica nova e em que o agressor fica na frente da vítima, né, e o psicólogo fica ali mediando até que às vezes acontece, né, um pedido de desculpa, e isso é muito importante para a vítima, né, conseguir entender que o outro lado está arrependido. O psicólogo também ele assessora também as famílias com menores infratores, pessoas em questão de vulnerabilidade também. E ele também elabora os laudos sobre a saúde mental das pessoas, né, às vezes dos criminosos, das pessoas que cometeram alguma infração. Ela faz o perfil psicológico, né, para poder fazer o laudo da saúde mental, né, traçar o perfil psicológico dessa pessoa. Uhum. Também ajuda aí, né, na parte do direito da família, né, na guarda de menores, o processo de adoção, violência doméstica também, né. Também tem a psicologia do esporte, né, que trabalha aí com motivação de atleta, foco, várias questões. Psicologia social, que o profissional vai trabalhar no CRAS, CREAS, o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, que é o CAPS de álcool e drogas, CAPS I, e na psicologia hospitalar, que está iniciando ainda, né? Inclusive, ali no Caridade, eles demitiram, na verdade, não sei o que aconteceu, as psicólogas que tinham ali. Então, é um hospital que nem tem psicólogas, sabe? Então, é uma área, assim, bem difícil de inserção. Mas tu acha que essa área, ela tá
começando a ter ascensão, assim? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente, como psicólogo mesmo, a gente tem que fazer um plano de ação e apresentar o nosso trabalho nos lugares, sabe? Principalmente nos hospitais. Eu tenho duas amigas que elas gostavam muito de trabalhar no hospital. Elas montaram aí um plano em conjunto e foram em algumas clínicas, né, mostrar o trabalho delas e tal, e fazer um planejamento, e elas poderiam ser contratadas por fora, assim, também, né? Em outros hospitais é por processo seletivo mesmo. É concurso, né? Ali pro regional, para outros hospitais, assim, maiores. Mas eu sinto que tá crescendo, assim, né? Lá em São Paulo Em São Paulo, que tem o Albert Einstein. É isso. É, né? Lá, se eu não me engano, a equipe de psicólogos são 23 psicólogos ou 24. São bastante psicólogos, sabe? Mas é um dos únicos, assim, que tem tantos. Mas acho que é uma área muito legal. Gostei muito de trabalhar nela. Nossa, mas super legal. Psicologia, então, tem uma abrangência gigantesca, né? Me parece muito difícil tu se formar e não encontrar nenhuma área onde tu vai gostar de trabalhar, porque, nossa, tem muita possibilidade. Sim, sim. Aham. Nossa, cada uma das minhas colegas gostava de uma coisa diferente, assim. E o que tu pode indicar de material para quem ouviu o episódio até aqui, confirmou o interesse e quer fazer mesmo psicologia, para já ir dando uma olhada ou então reconfirmar o interesse? De livro, filme, documentário, alguma coisa do tipo? Olha, como eu fui aquela pessoa louca que começou a fazer o curso e não pesquisei nada, eu acabei entrando no curso e eu nem, sabe, esses materiais assim, eu nem cheguei a ir atrás. Né, não sei se tu conhece aquela série brasileira Sessão de Terapia. Então, eu acho que aquilo é o mais parecido assim que tu vai encontrar em filmes de uma ação clínica ali da psicologia mesmo, sabe? Fora isso, assim, os filmes que eu vi, eles são muito freudianos, sabe? Aquela coisa do divã, muito exagerada. Uhum. Então, eu até tinha uma visão diferente da psicologia por causa desses materiais que eu assistia e tal, de assistir a Ilha do Medo lá com o DiCaprio e achar que eu ia atender pessoas alucinadas, assim, e não sei, mas não é isso que é psicologia. Então, assista a sessão de terapia. Às vezes tem umas coisas ali meio dramáticas, né? Mas acho que é só pra conscientizar que o psicólogo também precisa ser atendido por outro psicólogo, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga, mas eu faço terapia, né? Eu também preciso estar ali do outro lado. Agora tem várias séries aí que falam sobre psicologia de um jeito meio velado, né? Tem até aquela série Midnight Gospel, que é aquela... não sei se chegou a ver aquela animação. Sim, uh-huh. Pois ali tem várias questões de psicologia também, né? Então tem vários aí desenhos, vários filmes que falam de uma forma meio velada, né? Sobre morte, sobre... enfim, relação um com o outro e tal. Relacionamentos amorosos, mas acho que essa sessão de terapia é o mais próximo que a pessoa vai conseguir de entender o que é psicologia de verdade. Então, Ana, quais são tuas perspectivas para o futuro agora que tu acabou de se formar? Então, né, eu agora sou psicóloga clínica, né, já tenho o meu consultório. Agora com a pandemia, eu recomendo as pessoas a fazerem a terapia online, né, que eu tô atendendo em casa também, remotamente, na modalidade online, mas atendo também no meu consultório, com todas as medidas de segurança e tudo mais. Inclusive, se alguém estiver precisando agora com essa pandemia, estiver muito ansioso ou com alguns problemas de teor psicológico, meu Instagram é @psicologa.anabesen. Pode falar comigo lá, eu tô sempre colocando conteúdos psi, né, para tentar aproximar pessoas do que eu tô fazendo, né, do que é psicologia mesmo. E além da psicologia clínica, que eu não pretendo fazer só isso, né? Eu tô também inserida em um projeto que é a Hot Father, né? Que é um projeto transmídia de pessoas que... É um grupo de 90 estudantes, na verdade, aí da UFSC, que tem... Eles produzem jogos, produzem animação, então eles estão formando uma célula de RH. É o dos ratinhos, não é? Isso! Eu conheço, sim. Eu sou psicóloga daquele grupão gigante. Ah, que legal. Então, e eu entrei agora, né? Entrei faz 1 mês e pouco, porque eu queria ter essa experiência, né? Mas, sabe, entrei sozinha, muita loucura, sabe? Tô aos poucos fazendo isso, mas é muito legal. É como se fosse um treino, né? É um projeto voluntário, inclusive, né? Não tô sendo remunerada por isso, mas acho que é uma experiência muito legal para, se algum dia eu quiser trabalhar em uma empresa,
eu já tenho essa experiência ali, né? Sim. E, além disso, eu sou muito ambiciosa, eu acho, sabe? Eu tenho muitos sonhos. Então, eu não tenho muito medo de me arriscar, sabe? Eu tava caminhando ontem com a minha mãe e eu vi que aqui perto de casa tem um lar de idosos. E eu pensei, poxa, será que eu não monto aí um plano de intervenção e vou ali apresentar meu projeto, né? O que eu posso fazer com os idosos, quem sabe? Poder ali perguntar se eles não querem que eu vá uma vez por semana fazer grupos com os idosos. E, enfim, eu acho que o psicólogo tem que se experimentar em vários lugares, né? Tem que ir nos lugares apresentar o seu serviço e fazer e dizer o que pode melhorar ali também, sem prometer nada, né? Porque na psicologia a gente não promete nada, a gente só fala as possíveis melhoras que a pessoa pode ter, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e, enfim, pessoas se desenvolvem e melhoram também de forma diferente. A diferença do coach pro psicólogo aí, né? Isso, Então a gente respeita muito o tempo da pessoa, né? Mas eu gosto muito de várias áreas, né? O meu namorado, ele é professor de teatro, ele é formado em artes cênicas e a gente planeja, assim, né, fazer um grupo em conjunto, um grupo terapêutico misturado com teatro, sabe? Então, né, pessoas muito tímidas vão para lá e tem uma parte que é mais voltada para o psicológico, talvez desenvolver os personagens com base no perfil psicológico que cada pessoa tem e tal. Não sei, sabe? São projetos aí para frente, mas acho que são muito válidos, muito legais aí de estar conversando, né, relacionando uma área com outra. E é isso. Tenho milhões de projetos na cabeça, mas o que eu tô fazendo agora é a psicologia clínica e tô trabalhando aí como psicóloga organizacional no projeto Hot Father. Então, Ana, muito obrigado pela conversa, foi muito legal. Agora, se tu quiser dar algum recadinho final, fica à vontade, o espaço é teu. Bom, é isso. Eu queria agradecer, né, por ter me chamado. Achei bem legal, assim, é muito legal sempre ter um espaço para falar sobre psicologia, né, porque eu sinto que às vezes as pessoas não conhecem também. E pro pessoal que tá aí no terceirão, no ensino médio, se tu tem um pouquinho de vontade de ser psicólogo ou de estudar, façam terapia, vão procurar material e eu acho que em 5 anos de faculdade a gente desenvolve muitas habilidades e é uma área incrível, assim, gosto muito e não me imagino em outro lugar. E chegamos ao fim de mais um episódio, muito obrigado por ter ouvido até aqui. É claro, se você gostou do episódio, não deixe de mandar para um amigo, para uma amiga, que eu tenho certeza que se ajudou você também vai ajudar muito eles. Novamente siga a gente nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Até mais!